Então, beleza. Galerinha, a primeira pergunta de hoje é basicamente a seguinte. Esse material todo, nosso primeiro estudo, é sobre o pensamento, sobre os tipos de pensamento. A primeira coisa que eu coloquei para você seria o que é o pensamento. Algumas pessoas leram, outras não leram, mas me diz o que você entende por ser pensamento de acordo com você mesmo, certo? Sem pensar no texto agora. O que é pensamento para vocês? Quem consegue me dizer? Pensamento está ligado com o quê? Pode falar, meu bem? Estudo? Tá, vamos colocar aqui. Então ela falou que o pensamento está ligado ao estudo. O que mais? Diga, meu bem. Com a mente. Beleza. Então o pensamento provavelmente está ligado com a mente. Afinal, né? É ela que você vai usar para isso. O que mais? Criatividade? Foi isso que você falou? Beleza. Então a gente pode colocar aqui, ó, a criatividade. Eu quero as respostas de vocês. Eu não estou me importando se elas estão corretas ou erradas, não. Eu só quero que vocês tentem. Diga, filho. Escola? Mas aí fica bem parecido com estudo aqui, né? Vou botar estudo barra escola, pode ser? Senhorita? Memória? Beleza, vamos colocar aqui. Mente barra memória. Só mais um. A senhorita que levantou a mão primeiro. Conhecimento? Beleza. Então vamos deixar aqui. Pessoal, essas foram as ideias iniciais levantadas por você, certo? Peguei aqui algumas das que vocês tiveram. Óbvio que eu poderia ficar aqui o dia inteiro, você ia ficar lembrando de coisa que está relacionada com o pensamento. Mas veja o seguinte, no geral, quando eu pergunto isso, além dessas que vocês falaram, é muito comum os alunos colocarem também a palavra ideia. O que é uma ideia? Quando você fala, pá, tive uma ideia. Já viu que em desenho animado aparece até uma lâmpada assim e tal, para indicar que a pessoa foi, vamos dizer, iluminada? Então, a ideia é como se fosse uma iluminação. Chegou um momento que você conseguiu pensar em algo que vai solucionar o problema. Concorda comigo? Por exemplo, geralmente você tem ideias quando você tem um problema e você quer resolver ele. Você não sabe como, aí você está ali pensando, você está ali lembrando de tudo que você já fez na vida e, isso é uma ideia. Quando você tem algum pensamento que vai ser possível com ele resolver um problema. Tudo bem? Agora vamos tentar entender onde que tudo isso aqui se encaixa em pensamento. Eu vou ler um pedacinho do texto e aí eu já falo com vocês que a gente vai relacionar. Olha só. Número 1. O pensamento. Por definição, o pensamento é uma forma de processo mental que permite aos seres humanos modelarem a percepção do mundo à sua volta e dessa forma lidar com ele de maneira efetiva. Gente, então eu vou modelar o que eu estou vendo, eu vou olhar para a minha volta e de acordo com o que eu enxergar, certo? Eu vou modelar isso aqui para conviver com o mundo que está aqui fora de maneira mais efetiva. Quer um exemplo disso bem tranquilo? Lá antigamente, já ouviram falar na Era da Pedra Lascada? Na Era da Pedra Lascada foi quando o ser humano começou a quebrar pedras e fazer instrumentos, lembra disso? Começou a fazer ponta de flecha, começou a fazer machadinho, começou a fazer um monte de coisa. Por que o ser humano fez isso? Ele olhou à sua volta e encontrou ali uma solução. Ele teve um processo mental, teve uma ideia e começou o quê? A trabalhar com o que ele tinha para tornar a sua interação com o meio mais fácil. Tudo bem? Então, isso é pensar. Pensar é estudar, você estudou, ele estudou a melhor maneira ali de quebrar aquela pedra, vamos dizer assim. É óbvio que naquela época não tinha escola, mas hoje aqui você aprende uma série de coisas também. Por que você aprende uma série de coisas? Por que a gente quer desenvolver o seu pensamento? Para fazer com que você consiga lidar melhor com a sua realidade. Todos entendem isso? Alguém precisa de ajuda até então? Tudo bem? Foi claro? Então, beleza. O pensamento é um processo mental que ocorre na sua mente, que utilizando a criatividade, o conhecimento e as ideias, vai fazer com que você seja capaz de modelar o que você tem à sua volta para se adaptar e utilizar o que você tem e entender o mundo de maneira melhor. Beleza? Tudo bem? Então, ok. Aí, olha só. O próximo parágrafo me diz o seguinte, ó. Antes de entender a construção do pensamento científico em si, que é o alvo de nosso estudo, é importante saber que ele não é o único tipo válido e produzido dentro de uma sociedade. De forma simplificada, podemos dividir o pensamento humano em 3 grandes áreas.
o pensamento religioso, o de senso comum e o científico. Tal divisão faz-se necessária para que possamos trabalhar com as verdades produzidas dentro da ciência, sem que essas invalidem o conhecimento que já possuímos sobre outros temas. Então, o que eu quero que você entenda? Todo o nosso estudo inicial aqui é para que quando eu te fale que algo é científico, quando eu te dei uma verdade científica, algo que foi descoberto cientificamente, você entenda que não invalida o que você já sabe. De repente você veio com algo que você aprendeu lá na sua igreja, que você aprendeu lá na sua casa. A igreja trabalha com pensamento religioso. Na sua casa você vai trabalhar com senso comum, que são os pensamentos do dia a dia, coisas que a gente acredita no dia a dia. Tudo isso são conhecimentos válidos dentro daquele mundo ali, certo? Agora, quando eu for trabalhar com ciência, a gente vai utilizar o pensamento científico. Entende a ideia? Tudo bem? Então, um não invalida o outro. Existe algum tipo de pensamento mais importante que o outro? Não. Só existe o local, vamos dizer assim, que normalmente ele é utilizado. Tudo bem? Beleza? Certinho? Então, olha só. Vou colocar aqui para você os 3 tipos de pensamento. Vou colocar aqui primeiro o seguinte, o religioso. Vamos começar por ele. Então, pensamento. E o primeiro tipo é o religioso. Isso pela ordem do texto, tá? A gente poderia estudar isso em qualquer ordem. Ó, o texto me disse que quando eu tenho um pensamento, quando eu penso em algo, eu crio verdades. Como assim verdades? São coisas que eu interpretei como corretas de acordo com aquela forma de pensar. Então, o pensamento gera, e olha que eu vou botar aqui entre aspas, verdades. Por que eu estou fazendo entre aspas? Uma verdade religiosa necessariamente é uma verdade científica? E uma verdade científica necessariamente é uma verdade religiosa? Não, são pensamentos de áreas diferentes. Tudo bem até aqui? Algum problema? Então, ok, ó. Na religiosa, vamos pensar o seguinte, quem aqui tem alguma religião, levanta a mão. Eu tenho, mesmo sendo professor de física, eu tenho a minha religião. Não vou dizer qual é porque não vem ao caso. E, legal, vocês têm. Quem não tem também, sem problemas, certo? Você só vai ter, vamos dizer assim, um tipo de pensamento a menos no seu dia a dia. Minha avó, por exemplo. Minha avó não estudou nada de ciências. Ela morreu com 84 anos e ela só acreditava basicamente na religião e no que ela vivia no dia a dia. Ela não sabia nada de ciência, não sabia nada de Isaac Newton, não sabia nem quem era o Einstein. Ela conseguiu viver bem a vida dela? Viveu. Dentro das áreas que ela precisou pensar, ela tinha bastante conhecimento, ela sabia muito de religião, ela ia na igreja e sabia muito. Então ali dentro ela tinha muito pensamento, vamos dizer assim, para disponibilizar para a vida dela. Beleza? Mas vamos lá, vocês têm religião e eu quero que você me diga o seguinte, qual é o nome do senhor? César. Então vamos assim, ó. Na sua religião, qual é ela, com licença, qual é a sua religião? Você é evangélico, beleza. Me diz uma verdade que você aprendeu lá dentro que é incontestável. Que Deus criou o mundo, perfeito. Vamos começar por aí. Isso na religião do César é uma verdade, beleza? Necessariamente isso vai ser uma verdade na minha religião? Não. E eu vou contrariar o ponto de vista do César só porque para mim é diferente? De forma nenhuma. Dentro da religião dele, aquilo é uma verdade absoluta. O que é uma verdade absoluta? Você acredita nisso, César? Beleza, tudo bem. Ele acredita nisso, ele tem fé nisso. Então é uma crença pessoal. A verdade absoluta é aquela que está ligada com fé, com sentimentos, com crenças pessoais. Dessa maneira eu não vou ficar contestando. Qual é o nome do senhor? Tiago. O Tiago acredita lá, tem uma fé muito grande em alguma coisa. Certo? Que seja, vamos supor que Deus criou o mundo também. Beleza? Eu tenho o direito de contrapor essa fé? Eu vou conseguir provar para o Tiago que Deus não criou o mundo? Não. Eu não tenho como contrariar as crenças de fé por lógica. Então a gente chama de verdades absolutas. Elas são incontestáveis. Não quer dizer que ela está certa ou errada, mas quer dizer que contestá-las é impossível, porque eu não tenho como mostrar se ela está certa ou não. Todos entendem o raciocínio? Algum problema até aqui? Então olha só, o pensamento religioso, a gente tem que pensar que ele é baseado pelo que eu falei em qual verdade? Verdade o quê? Qual é o nome que eu dei? Verdade é aquela que eu não posso. Isso, absoluta. Baseado em verdades absolutas. E o que é uma verdade absoluta?
que eu acabei de falar, é que não pode ser contestada porque é baseada em quê? Na fé, em sentimentos. Tudo bem? Então, a verdades absolutas, olha só. Vou escrever aqui. Não pode ser contestada. Aí eu vou escrever assim, de maneira lógica. Não pode ser contestada de maneira lógica, pois depende de fé ou crenças o quê? Não só religiosas, vou chamar assim, ó, crenças pessoais, que aí entra a sua religião e coisas que você acredita. Tudo bem? Algum problema até esse momento? Beleza? Vamos lá, levanta aí, mano. Oxi. Tranquilo? Essa é a ideia básica do pensamento religioso. Só pra gente acompanhar, pra quem tá sem o texto aí. Vamos lá, ó. Ele fala assim: o pensamento religioso está ligado a tudo aquilo que é considerado divino. Tem como fim primordial explicar a existência das coisas. Por exemplo, o que ele falou, a criação do mundo, não é? Não explica uma existência ali? Então, o universo é em torno dos pensadores e é baseado em verdades absolutas, que foi o que falei. As verdades absolutas são aquelas que não podem ser contestadas por lógica, de maneira o que torna impossível testá-las de forma objetiva. Segundo Popper, que é o autor que a gente está usando agora, certo, para se basear no estudo, o termo objetivo é utilizado para indicar que algo é justificável independente de preferências pessoais. Ou seja, algo será objetivo se puder, desde o princípio, ser colocado à prova. E algo será considerado subjetivo se estiver ligado aos nossos sentimentos, princípios, convicções, crenças ou fé. Então, o pensamento religioso, ele é objetivo ou subjetivo, pelo que foi dito aqui? Ele é subjetivo, ele não é baseado em algo pessoal, na fé, então ele não pode ser testado. Por exemplo, Deus criou o mundo. Legal, vou aqui fazer um experimento para provar que Deus criou o mundo. Isso não tem possibilidade, certo? Mas as pessoas acreditam nisso. E independe, eu não vou contestar isso. Tudo bem até aí? Note bem, eu te falei que não pode ser contestado de maneira lógica, utilizando testes. Mas tem muita gente que contesta. Tem muita gente de uma religião que contesta a outra. Sabe o tanto que isso não é bom? Muitas guerras que a gente tem acontecem por causa disso. Isso se chama intolerância. Vocês entendem o que eu estou falando? Então o pensamento religioso é livre. Você pode ter a sua fé, você pode expressá-la onde você estiver e não deve ser contestado. Por quê? É baseado em suas crenças. E se é baseado em suas crenças, não tem como fazer nenhum tipo de teste. Beleza? Até aqui. Algum problema? Então, show de bola. Vamos passar agora porque seria o pensamento de senso comum. O segundo tipo de pensamento aqui, ó, senso comum. Esse eu vou fazer na ordem diferente. Vou ler primeiro o texto e aí eu vou te perguntar o que você entendeu do texto e a gente trabalha assim, pode ser? Olha lá, o texto é curtinho, fala assim: o pensamento de senso comum. O senso comum, ou conhecimento espontâneo, é a primeira compreensão do mundo, baseada na opinião, que não inclui nenhuma garantia da própria validade. Para alguns filósofos, o senso comum designa as crenças tradicionais do gênero humano, aquilo em que a maioria dos homens acredita ou deve acreditar. É aquilo que grande parte da sociedade aceita como verdade definitiva, mesmo sem ter feito uma verificação para comprovar. Também é conhecido como conhecimento vulgar, e na maior parte das vezes é passado de forma hereditária, de pai para filho. E, portanto, diremos que é baseado em verdades hereditárias. O conhecimento de senso comum pode ser encontrado nos ditados populares, por exemplo: se o conselho fosse bom, não era dado de graça. Vocês entendem a ideia de senso comum? Então, basicamente, quando eu falo que a gente tem uma ideia de senso comum, eu estou te falando o quê? Quem pode tentar me responder isso? Se eu falar uma ideia, veio do senso comum. Coisa que você aprende no dia a dia. O senso comum está ligado a tudo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, que a gente aprende com o nosso pai e com a nossa mãe. Exemplo, minha avó falava: se você comer manga com leite, você vai morrer. Você já ouviu falar nisso? Isso é um conhecimento, certo? Que hoje, depois de ter feito teste e tudo mais, eu sei que não é verdade. Mas quando eu era criança, meu Deus, minha avó falou, velho. Minha avó falou, tá falado, eu não comia não. Botava uma manga e um leite e falava: meu Deus, repara, senão vai explodir.
Era basicamente esse meu pensamento. Isso era um conhecimento de senso comum para mim naquela época. Só que o conhecimento científico tem a obrigação de superar o senso comum. Então, na hora que eu fiz lá algo científico, o que eu fiz? Eu testei. Fui lá, não sai testando as coisas assim não, tá? É porque realmente, na minha cabeça, manga com leite não fazia sentido. Aí eu comi manga com leite e fiquei de boa. Aí eu falei, minha voz estava errada. E aí foi superado naquela hora. Mas, às vezes, ele nem é superado. Às vezes, você passa a vida inteira acreditando nisso, certo? Por exemplo, se conselho fosse bom, não era dado de graça. Isso está escrito no texto. Tem gente que realmente não gosta de receber conselhos, porque acredita que ninguém tem que se meter na sua vida. E beleza, a pessoa está errada por isso ali? Não. Só que agora, ó, esse conhecimento, esses ditos populares, essas coisas que a gente aprende no dia a dia, geralmente, para mim, quem ensinou lá do manga com leite foi minha avó, não é? Você vai aprender com seu pai, com sua mãe, com alguém mais velho. Então nós dizemos que eles são baseados em verdades hereditárias, que são aquelas que passam de pai para filho. Tudo bem? Olha só aqui então, ó. O conhecimento do senso comum, a princípio, vai ser baseado em verdades hereditárias. Quem não sabe o que é hereditária, vamos lá lembrando, passa de pai para filho. Então, é baseado em verdades hereditárias. Olha só, então eu posso falar que essas verdades hereditárias, na verdade, é o que você falou, baseia-se no conhecimento do dia a dia, baseia-se em conhecimento popular da população. É o que as pessoas no geral acreditam, mesmo sem ter testado. Tudo bem? Beleza? Então a gente pode colocar aqui, ó. Está ligado ao conhecimento popular. Agora olha só. Vamos fazer uma diferenciação aqui. Pensamento religioso é um pensamento, é um conhecimento o quê? Que a gente falou? Subjetivo, não é verdade? Aqui, ó. Pensamento religioso é um conhecimento subjetivo. Beleza? E o de senso comum? Qual é o nome do senhor? Qual é o seu nome? Gabriel? Gabriel, o pensamento de senso comum então vai ser objetivo ou subjetivo? Subjetivo? O senhor errou. Certo? Então presta atenção para não errar de novo. Errar é normal, beleza? Não tem problema, mas presta atenção para você lembrar. Certo? Então, ó, esse aqui é subjetivo. Porque ele é baseado em crenças pessoais e não pode ser o quê? Testado. Esse aqui, ele é objetivo. Apesar de ser baseado em conhecimento popular, eu consigo testá-lo na maioria das vezes. Por exemplo, eu fui lá e testei a manga com leite da minha avó. Não testei? Certo? Então, ele pode ser testado. Significa que ele sempre vai ser testado? Não. Mas pode ser se necessário. Algum problema até aqui? De boa mesmo? Então, vamos lá. Só lembrar de algumas coisas aqui, ver se vocês estão sabendo. Senhor, você, qual é o seu nome? Vitor. Vitor, o que é uma verdade absoluta pelo que a gente falou aqui agora? O que é algo absoluto? Não pode ser contestado. E você lembra por que a verdade absoluta não pode ser contestada? Você não vai saber se é verdade ou mentira, mas por quê? Minha pergunta é por quê? Lembra não? Quem pode me responder? Fala, filho. Calma aí. Eu falei, fala, filho. É ele. Pode falar. Porque não pode ser testado e porque você acredita. É baseado na sua fé. Beleza? Quando for baseado em fé, não tem como contestar. Tudo bem? Guarda isso, por favor. Quem ainda está com alguma dúvida, não esquece de ler o texto, reassistir a aula depois. Beleza? Ok. Agora, olha só. Senso comum, então, ele é baseado em conhecimentos hereditários, que passam de pai para filho, certo? O conhecimento hereditário pode ser testado, mas ele sempre é testado? Não, porque no geral você confia na fonte, né? Seu pai que te falou, você vai, massa, meu pai falou, tá falado. Geralmente é assim. Ao longo da vida a gente vai testando algumas coisas e vai vendo que há algumas coisas que nós aprendemos não são bem assim. Mas continua sendo senso comum, porque a maior parte das pessoas acredita é um conhecimento popular. Tudo certo? Beleza mesmo? Diferença entre objetivo e subjetivo. Vamos lá, lembrando, quem pode me dizer qual é a diferença entre objetivo e subjetivo?
Vamos trocar. Você falou as definições corretas, mas você trocou. Troca para mim, ó. Objetivo, fala o que você falou para subjetivo agora. Isso, objetivo é algo que você pode testar para saber se é verdade ou não, ou pelo menos para ter mais informações sobre o assunto. O subjetivo é, eu não tenho como fazer nenhum tipo de teste porque é baseado na fé. Falei para você o seguinte, Deus existe. Testa aí. Não dá. Ou você acredita ou você não acredita, não é verdade? Tudo bem até aqui? Beleza mesmo? Ok, esses pensamentos são válidos. Esse aqui você pode usar lá quando você for na sua igreja, quando você estiver na sua família, essa aqui no seu dia a dia. Eles são tão importantes quanto o que eu vou passar agora. Porém, na minha sala de aula, a gente vai trabalhar com o pensamento científico. Afinal, é uma aula de ciências, é uma aula de física, não é verdade? Só que aí eu te falei aqui, por exemplo, você acredita que Deus criou o mundo? E eu falei, não, o mundo foi criado por conta disso e disso e disso. Eu invalido o seu conhecimento a partir daí? Não, eu só te dou uma outra maneira de pensar. Então a gente pode ter várias maneiras de entender e de interpretar o mesmo assunto, cada uma dentro do pensamento que a gente está trabalhando ali naquele momento. Beleza? Agora olha só, pensamento científico, que é o que eu preciso mesmo que você preste atenção. Agora eu quero todo mundo olhando para cá, quem está olhando para baixo, quem está meio distraidão agora. Essa aula ela é muito importante para você. Olha só. O pensamento científico entende-se como conhecimento científico todo o saber criado com base nas observações organizadas da natureza e em experimentações feitas para testar a veracidade ou a falsidade da informação adquirida. Viu como mudou isso aqui? Agora eu vou observar e de acordo com o que eu observei, eu vou verificar se é verdade ou não. Por exemplo, se eu pego esse pincel, eu digo para você o seguinte, ó, vou soltar esse pincel. O que aconteceu com o pincel? Caiu. E eu crio uma verdade. Toda vez que o pincel for solto, ele irá cair. Caiu, caiu, caiu. Testei. Óbvio que isso aqui é um exemplo bem bobo, mas eu observei algo, fiz um teste em relação àquilo e comprovei que aquilo que foi observado é verdade ou não. Tudo bem? Algum problema até aqui? Então, o conhecimento científico ele é baseado em observações, beleza? Aí agora olha só o que diz aqui, ó. O pensamento científico se baseia em verdades falseáveis. Aí você fala, professor, então tudo na ciência é falso? Não. Quando eu falar de verdades falseáveis, eu estou falando em verdades que podem ser testadas. As verdades que podem ser vistas como verdadeiras ou não. É diferente falar de falseável e falseada ou falso. Falseada é aquela que eu já testei. Quer ver? Vou te dizer uma verdade. Toda vez que eu soltar o pincel, ele vai subir. Eita, minha verdade que eu tinha criado antes foi falseada. Por quê? Eu soltei uma vez só e ele desceu. Eu não falei que toda vez ele subiria? Ele subiu? Não, então a verdade está falseada. A verdade inicialmente era falseável, porque eu podia testar. Só que se ela for falseada, significa que eu vi que ela está errada. Até aqui, algum problema? O que é uma verdade falseável? Todo mundo. O que é falseável? Quando eu posso testar. Todo mundo. O que é uma verdade falseável? Posso testar. E o que é uma verdade que foi falseada? Eu testei e não aconteceu o que eu disse. Tudo certo? Beleza? Quer ver um exemplo bem simples de quando uma coisa que era científica e todo mundo acreditava foi falseada? Vocês já ouviram falar que antigamente acreditava-se que o Sol é que girava em torno da Terra? Um cara chamado Aristóteles, ali mais ou menos em 320 a.C., ele observou o Sol nascendo lá no leste. Ele falou, o Sol está nascendo no leste. Meio-dia, o Sol está lá em cima. 6 da tarde, agora o Sol está no oeste. Passou a noite toda. De manhã o Sol estava onde? No leste. Você concorda que com a observação, com tudo que ele tinha na época, com a tecnologia da época, o que ele estava vendo era o seguinte, o Sol estava ali, depois aqui, e voltava para lá. Então o que ele estava percebendo para a época? Que o Sol girava em torno da Terra. Para a época, com o que ele tinha de poder de observação, era o máximo que ele podia observar. Era um pensamento ruim para a época? Não. Só que aí lá em 1600, Galileu, Copérnico, outros pensadores, outros estudiosos, criaram telescópios, criaram outras formas de observar o universo e conseguiram determinar que, certo, não era o Sol que girava em torno da Terra. Era a Terra que girava em torno do Sol. Foi uma percepção que foi tida quase 2000 anos depois. E aí o que aconteceu? A gente para de acreditar
naquela primeira verdade que a gente tinha e aceita uma nova, porque agora eu tenho mais informações sobre essa. Significa que essa informação nunca vai mudar? Dentro da ciência, nenhuma verdade é absoluta. Ela pode mudar o tempo inteiro. Óbvio que tem coisas que são praticamente certeza. Porém, nada impede que daqui a algum tempo você se torne um grande cientista e descubra que estava errado. Pode acontecer e é possível e é interessante que aconteça. Tudo bem até então? Alguns alunos do 6º ano mesmo me falaram que descobriram recentemente que os dinossauros são animais de sangue quente. Lembra disso? A gente acreditava que grande parte dos dinossauros eram répteis. Hoje, se eles são animais de sangue quente e sangue frio, eles não são mais caracterizados como répteis, aquelas espécies que se descobriu que tinham sangue quente. São coisas diferentes, então são visões diferentes. Beleza? Então, o que é o pensamento científico? Vamos escrever aqui, ó. O pensamento científico. Primeira coisa que eu te falei, ele é baseado no quê? No que é baseado o pensamento científico? Verdade falseável. Antes de criar a verdade, o que eu tenho que fazer? Observação. Ele é baseado essencialmente em observações. Então, ó, o pensamento científico foi baseado em observações. Algum problema até aqui? Certeza mesmo que eu estou perguntando algumas coisas e vocês estão fazendo. Tá tudo bem? Posso ir? Então, ó, ele é baseado em observações. Essa observação gera qual tipo de verdade? Verdades falseáveis. Então, ó, baseado em observações que resultam em verdades falseáveis. E essas verdades que podem ser testadas, não é isso? Testei uma verdade e eu percebi que ela estava errada. Ela é chamada de quê a partir de agora? Falseada. Tudo bem? Algum problema até aqui, pessoal? Então, basicamente, essa é a diferença entre os 3 tipos de pensamento que eu preciso. Vamos só terminar o texto e eu recapitulo com vocês. Olha só. O pensamento científico baseia-se em verdades falseáveis, ou seja, verdades objetivas e sem qualquer base em convicções pessoais. O Aristóteles, quando ele criou aquela ideia de que o Sol girava em torno da Terra, concorda que ele baseou na observação que ele fez? E todos podiam fazer a mesma observação, na verdade? Então ele colocou a fé dele em jogo ali? Não, ele colocou o que ele via. Então é baseado em observações, não em algo que a gente acredita. Beleza? Ok. Tem que ser baseado em evidências, algo que eu possa ver ou pelo menos calcular. Tais verdades podem ser testadas. Isso significa que nenhum conhecimento desse tipo é definitivo e que determinada ideia ou teoria pode ser substituída por outra, caso novos fatos sejam percebidos e indiquem essa necessidade. É o que eu te falei. Lá na frente eles não perceberam que era a Terra que girava em torno do Sol? Então a ideia anterior foi substituída sem nenhum problema. Beleza? Sem nenhum problema é jeito de dizer, né? Na verdade dá muito problema, as ideias vão ficar concorrentes e aí você vai ter que ter muitas, vamos dizer assim, muitos experimentos, muitas provas para que o seu modelo seja aceito, ok? Mas a gente vai trabalhar isso em outra coisa. Aí ele fala aqui, ó, as principais características do conhecimento científico são sistematização e verificabilidade. Sistematização significa que ele é organizado. Verificabilidade significa que se eu refizer o meu experimento, vai ter que resultar na mesma coisa. Então eu posso verificar aquilo várias vezes. Meu experimento, lembra? Deixei cair, soltei e caiu, soltei e caiu. Eu estava verificando uma verdade e ela estava acontecendo várias e várias vezes. Isso é a verificabilidade. Tudo bem até aqui? Pessoal, esse é o conhecimento teórico. Eu vou revisar rapidamente com você aqui, ó. Pensamento religioso baseado em verdades absolutas, que são aquelas que dependem de crenças pessoais e não dá para contestar. Senso comum baseado em verdades hereditárias, que passam de pai para filho e são conhecimento popular. Podem ser testadas, mas nem sempre serão. Beleza? Conhecimento científico. Ele é baseado em observações, certo? E gera verdades falseáveis, que são aquelas que precisam e que vão ser testadas. Beleza? Se elas forem consideradas, vamos dizer assim, falseadas, se eu perceber que ela está errada, ela é falseada e eu descarto. Por outro lado, se eu perceber que realmente está de acordo com o que eu previa, eu vou manter aquela observação. Tudo bem? Beleza?
Na aula que vem, a gente vai falar sobre o método científico, certo? Quando eu falar com vocês sobre o método científico, aí a gente está falando exclusivamente de pensamentos científicos. Algum problema até então? Não. Beleza mesmo? Alguma dúvida? Alguém precisa de ajuda? Então pode crer. Para mim o vídeo, por favor, você que está aí mais perto. Ou você? Só para mim.